Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do Modares. Nessa aula eu vou ensinar você a criar e aplicar uma tabela de tamanhos. A tabela de tamanhos é onde a gente vai dizer para o computador, vai dizer para o programa, quais são os tamanhos da grade, qual é o tamanho base, de onde começa e onde termina a sua grade de gradação ou de ampliação, como você preferir. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, acionar o sininho para você não perder nenhuma notificação do que eu estou postando no YouTube, tá certo? Então, vamos para a aula. Bem, as tabelas de tamanhos são criadas em arquivos de texto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o meu bloco de notas. Bloco de notas, abrir. Então, aqui, ó. Para tabelas numéricas, aquelas que vão ser números, a primeira coisa que eu vou escrever é numeric, em letras minúsculas, e vou dar um Enter. Na linha de baixo, eu vou colocar o tamanho menor, por exemplo, 36. Vou dar um espaço e vou dizer qual é o passo, de quanto em quanto que o tamanho cresce, né? 36, 38, 40. Não é a gradação do tamanho, e sim a diferença entre os tamanhos. Você poderia ter uma gradação, uma grade ímpar, 36, 37, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, e aí o passo seria 1. No caso, como é 36, 38, 40, o passo é 2. Então, ele já sabe que vai incrementar esses tamanhos de 2 em 2. Depois eu dou Enter e digito asterisco e o tamanho base. O tamanho base vai ser o 40. Repara que eu não precisei botar o 38, porque ele já sabe pelo passo que vai vir 38. E o 40 vai ser o tamanho base. Depois eu vou colocar um tamanho médio, que é um tamanho entre o base e o maior, que eu vou dizer que vai ser o 44, por exemplo. Espaço, o passo dele também. E, por último, o tamanho maior, que é o 48. Pronto. E agora eu vou salvar. A hora de salvar é importante prestar atenção numa coisa. Eu vou lá salvar como. Vou direcionar para a pasta onde eu quero armazenar as minhas tabelas. Vou digitar o nome que eu quiser para a tabela. Eu gosto de chamar 36 ao 40. Opa, ao 40. Tá certo, 36 ao 48, B de base, 40. E aí agora ponto .evn, porque é uma tabela numérica. Só que eu vou botar isso entre aspas, para que esse arquivo não vire um arquivo de texto e vire sim um arquivo evn. Quando eu coloco o nome do arquivo entre aspas e salvo aqui, ó, ele não vai ser mais .txt, ele vai virar .evn e salvo. Agora, vou fazer ficheiro, o arquivo novo, e vou fazer uma tabela alfa, uma tabela que usa o quê? Letras. Então, começa com alfa, minúsculo, alfa com PH. E aqui, ao contrário da tabela numérica, que tem passo, a tabela alfa não tem passo. Então, eu vou digitar todos os tamanhos, PP, P, M, G, G e GG. E no tamanho base, eu vou colocar na frente dele o quê? Um asterisco. Então, agora eu sei que ela vai do 36 do PP ao GG e a base é o M. Vou lá, arquivo, salvar como. E como ela é uma tabela alfa, eu vou colocar PP ao GG. Calma aí. PP ao GG. BM, e como ela é uma tabela alfa, né, que ela letras, ponto EVA. Também vou botar o que? Entre aspas, para que ele vire um arquivo EVA. E salvar esse arquivo. Agora, quando eu venho aqui na minha pasta tabelas, eu tenho aqui, eu já tinha criado alguns arquivos antes, que eu estava fazendo teste, então aqui, ó, tá os dois arquivos que eu acabei de criar aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos ver como aplicar essa tabela no modelo, tá certo? Espero que você esteja gostando das aulas. Qualquer dúvida é só entrar em contato, vai ser um prazer falar com você. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. E não se esqueça, melhor do que só fazer,
é aprender a fazer.